Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e obrigado sempre pelos comentários e pelos elogios. Hoje eu vou mostrar para vocês o que é dizem que é uma regra, mas isso não é uma regra, e ele se chama Sunny 16, que na tradução é o diafragma 16 num dia ensolarado. Esse Sunny 16 é só uma régua que inventaram no tempo das câmeras analógicas, assim, logo depois que saíram as primeiras SLRs, ou essas outras câmeras também, onde ou a câmera não tinha fotômetro, ou a câmera é analógica e mecânica, o fotômetro funcionava separadamente. Então tinha uma pilha especialmente para funcionar o fotômetro dentro da câmera, né? Apesar do fotômetro estar sempre dentro da câmera, ela funcionava independente da câmera, ela simplesmente um aparelho para medir a luz. Então o fotômetro é muito mais preciso. O Sunny 16, o único que dá para se acreditar e se ver são esses daqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse tipo aqui, que é o que vinha na caixinha de filme, eu não sei se ainda vem, mas provavelmente ainda venha, né? Porque esse tipo Fujichrome Provia 100, e aqui os modelos do filme, né, e os tipos de reveladores aqui. Esse CR56 aqui é o tipo de revelador da Fuji, né, para revelar esse tipo cromo, e esse do lado E6 é o da Kodak, é o revelador para cromos da Kodak. Esse Sunny 16, ele começou a ser introduzido nas caixas de fotografia, né, dos filmes fotográficos, a partir dos anos 60, mais ou menos, final dos anos 50, por causa dessa falta do fotômetro na câmera, ou porque o fotômetro poderia quebrar em algum momento de uma viagem, por exemplo. Para a gente resolver esse problema da falta do fotômetro, porque como a câmera era mecânica, ela continuaria funcionando em todas as velocidades e todos os diafragmas, né? Bastaria alguém fotometrando, né? E para se fotometrar no chute, né? Porque isso é uma tabela para se ter uma base de uma fotometragem, né? Então eles têm isso aqui. Esse aqui, como é um filme de ISO 100, como esse filme é um cromo, esse filme revelou a foto, como ela estiver fotometrada, ela vai sair. Ela não tem mais conserto a não ser na hora da ampliação, mas essa ampliação aqui no Brasil não existe. Ou hoje em dia, como é mais fácil, dá para digitalizar e regular a fotografia e depois ampliar ela direito, né? Mas até os anos 80 não poderia fazer isso, né? Porque não tinha essa facilidade de se digitalizar a fotografia. E para ajudar, quando acabasse o fotômetro ali, né? Quando o fotômetro parasse, as fabricantes, né? Elas fizeram essas pré-fotometragens, assim, uma tabelinha, uma fotometragem mais ou menos ali, uma base de uma fotometragem para que você fotografasse, né? Para que você continuasse fotografando, mas só tinha que seguir mais ou menos essa tabela aqui. Isso é simplesmente uma base. Por isso existia o BKT que tem nas câmeras de hoje em dia, que é o bracketing, por causa desse tipo de filme aqui, que é esses cromos, slides e filmes diapositivos, né, que a foto já é positiva no filme. Como esse tipo de filme você não podia errar a fotometragem, tinha que estar fotometrado perfeitamente. Se ele não estivesse assim extremamente bem fotometrado, e isso você precisaria calibrar o seu fotômetro com você, com as suas fotografias e com o laboratório que ia revelar esse filme, né? Tudo isso tem que estar calibrado para que a gente tenha uma certeza dessa fotometragem. Então vamos supor que de repente quebrasse o fotômetro numa saída dessa. Então eu tinha essa caixinha aqui, então, que dava mais ou menos a exposição. Aqui diz, ó, Daylight, né, que é o tipo de filme luz do dia, né, com 5500 Kelvin. E aqui tem o tipo de situação, né? Então, ou uma cena de sol na praia ou na neve, usando essa velocidade de 1.250, então você poderia usar o diafragma 16, que poderia dar certo, né? Mas ele é simplesmente uma base para você fazer uma preliminar assim da fotometragem. Para isso existia esse bracketing, e aí você fotometrava ali 250 16, mas você fazia uma outra foto com 250 11 ou 250 entre 11 e 16, e a outra entre 16 e 22 ou 22. Então você teria 3 tipos de fotometragem para que uma delas saísse correta, né? Isso seguindo esse Sunny 16. E aqui continua da mesma forma, né? Se for num dia ensolarado dentro de uma cidade, por exemplo, velocidade de 1.250 com diafragma 11 dava certo. E um pouquinho mais de nuvem com diafragma 8, né? Um pouco mais nublado, 5.6, fortemente nublado ou chuva, diafragma 4.
Isso é só uma base, ele não é uma fotometragem certa, não existe uma tabela assim que seja uma tabela Sunny 16 que eu possa ir lá e medir e fazer a fotometragem correta através dessa tabela. Não existe isso. Essa tabela é simplesmente para a gente ter uma base da fotometragem e mais nada. Aqui, se você procurar ali pela internet, né, pelo Wikipedia ou pelo Google, aqui, se bater ali Sunny 16, você vai ver que encontra muitas coisas aqui, ó. Existem várias explicações do Sunny 16, mas se você continuar lendo isso aqui, você vai se perder. Você vai confundir tudo e não vai ter uma linha de pensamento correta assim, dentro dessa Sunny 16 aqui. Cada um pensa de uma forma e cada um tenta explicar de uma forma e no final complica tudo e não serve para nada. Assim. Esse Sunny 16, o único que se dá para se acreditar e ter uma base é esses que vêm aqui dentro da caixinha de filme ou dentro da bula do filme como vinha antigamente. Hoje em dia é muito difícil de vir porque as câmeras já não... o fotômetro, se parar, a câmera inteira para, né? Então hoje em dia é difícil um pedaço da câmera só parar e o resto continuar funcionando, né? Pode ser que aconteça, mas é a exceção, né? A regra, para uma coisa, para tudo, né? E não faz mais foto mesmo. E esse Sunny 16 nada mais é do que simplesmente uma tabela para você dar um chute básico ali numa fotometragem inicial e depois você tinha que tentar dar uma corrigida para ver como saía isso. Em filmes preto e branco e colorido negativo, existe uma latitude do filme que é essa capacidade do filme para erros, né? Eu posso errar 1,5 ponto para menos, 2 pontos para mais ali, assim, que a fotometragem está correta, porque na ampliação eu posso melhorar a imagem que está ali, né, fotografada nesse negativo. Então com essa latitude eu tinha mais chances de poder ter um erro pequeno. Se errar muito, acaba estragando também. E dentro desse Sunny 16, essas combinações entre velocidade, diafragma e situação de luz, ela ajudava a fazer a fotografia, mas ela pode ser que não desse tão certo assim. É mais confiável usar o fotômetro, aprender a usar direitinho esse fotômetro e você mesmo se calibrar com o fotômetro para ver o que acontece com a fotometragem que você faz e mais a situação de luz que está no cenário. Isso é uma coisa que demora para se perceber porque são várias áreas ligadas numa só, que é a fotografia ali, né? Essa nossa ideia da fotografia, a nossa ideia da visualização da cena, da luminosidade da cena, sombras e tudo, e como eu fotometro isso. Então, pelo Sunny 16 isso é muito difícil, é um chute só e é na sorte. Pelo fotômetro é muito mais correto e muito mais preciso. Então, se puderem, usem um fotômetro, mas se puderem também, tentem aprender a fotometrar de cabeça. Tentem usar o seu fotômetro da câmera como a resposta ali. Você tenta adivinhar uma fotometragem, como aconteceu já nas primeiras aulas desse curso que eu falei para fazer esse tipo de exercício que ajuda bastante. Você chuta uma fotometragem, aponta a câmera para lá e vê mais ou menos se está certo. Isso ajuda muito a você entender o fotômetro, entender essa luminosidade da cena e como compensar e como entender essa combinação de velocidade, diafragma e ISO que você vai colocar na sua câmera. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que tenha dado para entender o que é esse Sunny 16. E clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite e comente também. Muito obrigado e até a próxima aula.